Oi, eu sou a Giovana e se você ainda não me conhece, eu conto sobre casos criminais, teorias conspiratórias, curiosidades e um pouquinho de tudo. Se você por acaso sentiu minha falta e se perguntou por que eu tô tão sumida aqui, me segue lá nas minhas redes que eu avisei o porquê e é uma surpresa muito grande. Então se você ainda não sabe, corre lá e me segue pra você saber de todas as novidades e saber também quando sai vídeo novo. E aliás, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido a se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Então, sem mais demora, vamos lá pro caso de hoje. Você conhece o caso Lucas Terra? No dia 21 de março de 2001, em Salvador, na Bahia, um adolescente de 14 anos ligou para o seu pai, José Carlos, de um telefone público para avisar que ele estava com o pastor da igreja. E por já ser muito tarde para voltar para casa, ele dormiria na igreja, localizada no bairro do Rio Vermelho. Seu pai concordou, porém, no dia seguinte, o menino não voltou para casa. Então, já preocupado com o filho, ele procurou o pastor, que contou para ele que tinha deixado o garoto num ponto de ônibus. Porque, segundo ele, o adolescente teria dito que ainda iria para outra igreja. Mas aquilo ficou um pouco estranho, porque o pastor começou a se contradizer na sua história. José Carlos continuou procurando pelo seu filho, e ele até chegou a ir até essa outra igreja, mas ninguém havia visto o menino. Ele continuou procurando durante todo aquele dia e durante a noite, colando cartazes pela rua com a foto do menino e o contato de telefone, mas ninguém sabia onde o filho dele estava e, na verdade, ninguém nem havia o visto. Para o desespero de todo mundo, 2 dias depois do desaparecimento, a polícia encontrou um corpo carbonizado dentro de um caixote num terreno baldio na Avenida Vasco da Gama. José Carlos não teve coragem de olhar, então ele pediu para um amigo reconhecer o corpo. Quando o fez, o amigo garantiu não ser o menino. O corpo foi levado ao IML para a realização de um exame de DNA. Então o pai do menino continuou as buscas por conta própria, e a polícia, que agora começava a achar que era um homicídio, também começa a investigar. José Carlos foi novamente ao encontro do pastor, que dessa vez contou uma história diferente da anterior. Disse que havia deixado o menino em outro bairro. Então a polícia solicitou o depoimento do pastor, que entrou em contradição com as 2 histórias que ele havia contado anteriormente, inventando uma nova versão do que teria acontecido. Enquanto isso, a mãe do menino, Marion, estava morando na Itália, inclusive muito feliz porque em poucos dias o marido e o filho iriam para lá morar com ela. Ela não fazia ideia que o filho dela tinha desaparecido. De acordo com matérias sobre o caso, apenas 43 dias depois do desaparecimento do adolescente, foi confirmado que os restos mortais encontrados carbonizados pertenciam mesmo ao filho de Marion e José Carlos. Mas quem era esse menino e por que ele era tão ligado à igreja? Nascido em 26 de outubro de 1986 em Salvador, Bahia, Lucas Vargas Terra era filho de José Carlos Terra e de Marion Vargas Terra. Ele era conhecido pelas pessoas por ser muito dócil, educado, altruísta e amoroso. Além disso, seu fascínio pela igreja e pela religião também se destacava porque ele era muito novo. Lucas viveu boa parte da sua vida no Rio de Janeiro e, de acordo com a sua mãe, ele costumava dizer sempre que sentia ter uma vocação para ajudar as pessoas. E até por isso, seu sonho era cursar medicina. Ele costumava visitar a comunidade de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, onde ele ficou bem conhecido como o Anjo da Santa Cruz. Por ser muito ligado à religião, ele tinha costume de pregar o evangelho em locais marginalizados no Rio de Janeiro. E até colocava sua vida em risco para poder levar a religião aonde ele podia. Além de médico, ele sonhava em ser uma autoridade da igreja, como pastor ou bispo. Já adolescente, antes de se mudar para a Itália, Lucas e seu pai decidiram voltar para Salvador por apenas alguns meses até eles se mudarem. Logo que se estabeleceram em Salvador, o menino já foi procurar uma igreja evangélica para frequentar durante aquele período. Foi lá que ele conheceu Silvio Roberto Galizia, de 21 anos. Mas ele não sabia que o Silvio já havia sido transferido de outras igrejas por comportamento inadequado. E até por esse motivo, os fiéis o apelidaram com um nome peculiar, o Secretário do Diabo.
Segundo testemunhas, pouco tempo depois de conhecer o menino e notar sua obediência e devoção à religião, Silvio o nomeou como seu assistente informal, porque assim ele viu que ele poderia controlar facilmente o Lucas. Nesse período, várias testemunhas comentaram sobre uma obsessão que o pastor estava desenvolvendo pelo menino. A fixação do pastor pelo Lucas ficou ainda pior em fevereiro de 2001, quando Lucas se apaixonou por uma jovem da igreja. O garoto ficou muito entusiasmado com essa situação, já que ele nunca tinha namorado e ele estava feliz por conhecer alguém com os mesmos costumes que ele. Porém, essa felicidade logo passou, pois Silvio o proibiu de namorar. De acordo com alguns amigos do Lucas e até dessa namorada, o pastor demonstrava um incômodo enorme ao ver o Lucas com alguma menina e até com alguns amigos. A gente começou a perceber que ele se incomodava em ver o Lucas caminhando com as meninas. Então, praticamente o Lucas vivia lá. No fim daquele mesmo mês, Silvio convidou o Lucas e outro jovem para trabalharem à noite na igreja, e mais tarde convida os dois adolescentes para dormirem na igreja. Porém, naquela noite, o pastor deixou o outro jovem dormindo nos bancos da igreja e levou Lucas para dormir com ele na mesma cama. Durante entrevistas, o pai do Lucas, José Carlos, declarou que nunca viu problema do Lucas passar a noite na igreja, pois acreditava que não havia lugar mais seguro no mundo do que dentro de uma igreja em companhia dos pastores da religião deles. Ele obviamente não sabia do comportamento do pastor Silvio Galiza. Segundo testemunhas, Lucas chegou a contar para algumas pessoas que era costume do pastor chamar ele para ficar até mais tarde na igreja ou até para dormir lá. Porém, após aquela ocasião, chegou ao conhecimento dos superiores da igreja que o pastor havia dormido acompanhado de Lucas na mesma cama. Então, eles tomaram a decisão de transferi-lo para outra igreja. Mas isso não adiantou. O pastor Silvio continuava frequentando os cultos da igreja antiga, até o dia 21 de março de 2001, quando às 21 horas após o fim do culto, o pastor vê Lucas acompanhado da namorada e de amigos e, incomodado, o chama. Pouco tempo depois, a namorada o vê saindo com o pastor e pergunta ao Lucas de longe aonde ele iria. Depois dela receber um olhar de desaprovação do pastor Silvio Galiza, o menino responde: "Eu vou ali." Mesmo em meio a contestações da namorada e perguntas falando que já estava muito tarde, que ele não conhecia muito aquela região, ele saiu acompanhado de Silvio. Aí eu perguntei: "Lucas, você vai pra onde?" Ele fez: "Eu vou ali." "Eu ali aonde?" E ele continuou dizendo: "Eu vou ali." Eu falei: "Lucas, eu não te digo nada, você não conhece nada aqui em Salvador, uma hora dessa você vai pra onde?" E ele mesmo ainda assistindo, eu vou ali, o pastor Silvio me olhou de cara feia. Segundo o pai do menino, com o tempo as pessoas foram contando para ele algumas coisas e chegaram a contar para ele que o pastor tinha uma postura dominante sobre o menino. O que ele dizia, Lucas fazia. O pai do garoto diz que ele com certeza obedecia porque ele acreditava muito na igreja e tinha muita fé nos bispos e pastores. Acompanhado de Silvio, Lucas conhece um pastor auxiliar num local conhecido como Vale das Pedrinhas. Depois de conhecê-lo, eles se despedem e então Lucas e o pastor pegam um ônibus em direção ao Rio Vermelho, para, de acordo com Silvio, realizarem um propósito de oração. Percebendo que iria demorar mais do que de costume para voltar para casa, ele decide usar um telefone público enquanto Silvio está dentro de uma loja de conveniência. Ele ligou para avisar o pai que estava acompanhado do pastor Galiza e queria dormir no templo do Rio Vermelho. A ligação foi feita precisamente às 10h10 da noite. A partir desse ponto, não se sabe com certeza o que aconteceu. O que se sabe, de acordo com a perícia que investigou o caso, é que Silvio levou Lucas até a igreja, onde acredita-se que ele o violentou sexualmente e depois tentou asfixiá-lo. Por não conseguir, o amarrou e carbonizou o menino ainda vivo num terreno baldio. Além do corpo, a perícia examinou restos de madeira e um tecido encontrado junto ao corpo. E foi descoberto que o pano usado para asfixiar a vítima era o mesmo da cortina do templo. O corpo de Lucas Terra foi identificado a partir de mechas de cabelo que sobraram nos restos mortais e partes da roupa dele que não foram queimados. Porém, o grau de carbonização do corpo impediu que fosse constatado a causa da morte e se Lucas foi ou não abusado sexualmente. E justamente pela escolha do assassino de carbonizar o corpo da vítima, o promotor crê que fizeram isso para não ser possível constatar a violência sexual. Por conta do tecido que era o mesmo da cortina do templo,
o pastor e a igreja foram ligados ao crime. Durante esse período, testemunhas que decidiram depor contra o pastor Silvio Galiza sofreram fortes ameaças de outros membros da igreja. Me falou que você está aí se preocupando, se estão se preocupando buscando Luquinhas qualquer. Ele veio do Rio de Janeiro só para prejudicar um homem de Deus. Nada vai parar a obra de Deus, não. Esqueça ele. E um bispo ordenou que os membros da igreja perseguissem e ameaçassem equipes de reportagem. E acionou seus seguranças para impedir que membros da igreja concedessem entrevistas. A namorada de Lucas disse ter sofrido várias ameaças e humilhações e por fim foi expulsa da igreja. Já José Carlos, pai de Lucas, foi ameaçado e teve que recorrer ao Ministério Público. Em outubro de 2001, o inquérito foi concluído e Silvio Galiza foi acusado de assassinato contra Lucas Terra. Porém, mesmo diante das acusações, a polícia não pediu a prisão do pastor. Inconformado com a situação, José Carlos acampou em frente ao Ministério Público e só aí foi decretada a prisão preventiva do pastor. Os pais de Lucas procuraram ajuda de ONGs de defesa de direitos humanos e do Ministério da Justiça em Brasília. José Carlos chegou aí pessoalmente a entregar uma carta questionando a demora do julgamento ao escritório da ONU na Suíça. Ele também pediu a investigação da origem dos recursos financeiros do pastor, que segundo ele morava na periferia, mas tinha a defesa de um dos advogados mais caros do Brasil. Todos esses protestos feitos pelos pais de Lucas finalmente resultaram na marcação do julgamento em junho de 2004. Mesmo com o pastor se dizendo inocente, no dia 9 de junho, o júri considerou o crime triplamente qualificado e aceitou a tese de que o réu teria sim cometido abuso sexual e por fim ateou fogo no corpo da vítima, a matando. O pastor Silvio Galiza foi condenado a 23 anos e 5 meses de reclusão e saiu do julgamento preso. Porém, pouco tempo depois, a defesa recorreu e, em novo julgamento, o pastor teve a pena reduzida para 18 anos e depois para 15 anos. Durante uma entrevista fornecida ao Linha Direta em 2006, Galiza alegou que o relacionamento com Lucas era o mesmo que ele mantinha com outros obreiros da igreja. Além disso, ele alegou inocência e acusou outros membros da igreja de envolvimento no caso. Todos eles me ameaçaram a minha família, até deram um tapa na caixa dos meus peitos. Seus nomes são Bispo Fernando Aparecido da Silva, Pastor Joel Miranda e o segurança deles, Luiz Cláudio. Segundo o Silvio, Lucas teria morrido por ter presenciado Joel Miranda e Fernando Aparecido em um ato sexual. E essa declaração foi aceita pela promotoria. O advogado de defesa do Bispo Miranda e do pastor Aparecido declarou que isso é uma estratégia de Galiza. Após seus clientes afastarem Silvio por descobrirem que ele estava levando garotos para dormirem com ele na mesma cama dentro da igreja. Já o promotor declara que Silvio Galiza é sim o autor do homicídio contra Lucas Terra, mas que seria impossível que ele ocultasse e carbonizasse o cadáver sozinho. Ele também declara que a todo momento Silvio conta uma história diferente. Mas em todas as histórias ele nunca é o culpado e nunca sabe explicar alguns fatos de suas versões. Em outubro de 2007, o STF, mantendo a decisão do Tribunal de Justiça da Bahia, determinou que a igreja indenizasse a família de Lucas em R$1 milhão por danos morais. A defesa da igreja recorreu à decisão, alegando que o pastor não estava em horário de serviço durante o crime. Porém, o STF manteve a decisão em favor da promotoria, pois alegou que o pastor pediu ao Lucas para que ele ficasse até mais tarde ajudando na igreja. Então, em dezembro de 2008, com juros e correções, o valor subiu para R$2 milhões e por fim a igreja pagou o valor à família de Lucas Terra. Em 2008 foi aberto um processo contra o bispo Joel Miranda e o pastor Fernando Aparecido. Fernando ficou preso e Joel continuou foragido. 18 meses depois, eles receberam um habeas corpus concedido pela primeira turma do STF. A juíza alegou falta de provas e inocentou o pastor e o bispo em novembro de 2013. A família de Lucas recorreu da decisão e os desembargadores, por unanimidade, decidiram que Joel Miranda e Fernando Aparecido fossem a júri popular. Silvio Galiza está em liberdade condicional desde 2012, após cumprir apenas 7 anos de prisão. Ele, o bispo Miranda e o pastor Fernando aguardam o júri popular.
Segundo fontes, hoje o Bispo Miranda comanda uma igreja no Rio de Janeiro, já Fernando Aparecido é pastor em Minas Gerais. José Carlos Terra morreu em 2019 em Salvador por uma parada respiratória decorrente da cirrose hepática. A mãe de Lucas, Marion, disse que ele teve um agravamento em seu estado de saúde em novembro de 2019. Isso aconteceu após a anulação da juíza sobre o envolvimento do pastor Fernando e do Bispo Miranda no homicídio do filho. Os pais de Lucas chegaram a escrever um livro de nome Traído pela Obediência, que conta a jornada de aceitação pela morte do filho e a luta incansável por justiça. Marion Terra ainda tenta conseguir justiça pelo caso do filho, que teria 35 anos hoje, e declarou que vai continuar lutando até o último dia de vida dela. Eu não consigo entender como é que um ser humano não tem coragem, uma pessoa que se diz um pastor de uma igreja, tem coragem de fazer o que eles fizeram comigo. Esse foi o caso Lucas Terra e mais um caso criminal aqui na plataforma. Esse caso mostra bem como predomina a injustiça em casos que envolvem grandes e poderosas instituições. Se você já conhecia, me conta aqui nos comentários e também me fala qual o próximo caso que você quer ver por aqui, que eu vou adorar saber. Manda esse vídeo pra alguém que você acha que vai gostar e não esquece de deixar um like por aqui, que me ajuda demais. Vou deixar por aqui também as minhas redes, porque lá eu sempre posto alguma coisa. E é isso. A gente se vê. Tchau!